Como é possível determinar as referências das válvulas de sinais? Será que as letras e sinais podem ajudar? Olá pessoal, eu já mostrei como é fácil denominar os elementos pneumáticos, mas alguns números pareciam não seguir as regras. Então chegou a hora de aprender a como referenciar as válvulas de sinais. Nós já vimos que as válvulas de sinais seguem um padrão, tanto de posicionamento quanto de numeração. Vamos relembrar? Seguindo a padronização que adotamos, para o atuador x.0, temos que a válvula de comando principal será sempre a x.1. A válvula de avanço sempre será a x.2. E a válvula de recuo sempre será a x.3. Isso vale para todos os atuadores. Ficam faltando apenas estes números. E esses números dependem da sequência que o circuito irá executar. Mas quem representa a sequência? Isso mesmo, letras e sinais. E o processo é simples. Devemos analisar a sequência de letras e sinais aos pares. A primeira letra do par indica sempre a posição da válvula de sinal, ou seja, qual atuador o está acionando. O sinal da primeira letra mostra se a posição é avançada ou recuada. A segunda letra indica qual número inteiro devemos colocar na posição, enquanto o sinal indica se o decimal será par ou ímpar. Parece confuso? Mas tenha certeza que não é. Vamos começar com um exemplo bem simples para fixar o conceito. A sequência será A+, B+, A-, B-. Então, temos um circuito com dois atuadores. Vamos começar a análise. O primeiro par é formado por A+, e B+. A primeira letra e sinal é A+, e determina a posição. Pergunto, qual é a posição atingida pelo atuador A quando ele avança? É esta. A segunda letra e sinal do par indica o número a ser colocado na posição. No caso, temos B+. B indica que o número inteiro é 2. Já o sinal mais indica que o decimal é par, ou seja, ponto 2. Veja que é esta válvula que estará fisicamente posicionada nesta posição. O segundo par é formado por B+, e A-. A posição de B avançado é esta. O número referente a A- é 1.3. 1 por ser A e ponto 3 porque o sinal menos indica um decimal ímpar. Então, esta válvula estará fisicamente posicionada aqui. O próximo par é formado por A- e B-. A posição de A recuado é esta. Já B- indica que o número será 2.3. Então, esta válvula já foi usada também. Mas e agora? Acabaram os pares e ainda tem uma posição vazia e uma válvula não posicionada. Na verdade, os pares ainda não acabaram. Falta analisar o par formado pelo último passo junto com o primeiro. Lembre-se que estamos falando de um circuito sequencial, ou seja, é um ciclo sem fim. Se desenharmos em um círculo, fica mais fácil de entender. A+ aciona B+, B+ aciona A-, A- aciona B- e, finalmente, B- aciona A+. Entendeu? Sabendo disso, vamos terminar a análise do nosso primeiro exemplo. Primeiro, vou colocar uma cópia de A+ no final da sequência. Agora sim, podemos enxergar melhor o par B- A+. A posição B- é esta aqui. E o número correspondente a A+ é 1.2.
Pronto, todas as válvulas e sinais foram referenciadas. Mas agora há duas coisas erradas no desenho. Na condição inicial do circuito, vemos que as válvulas 2.3 e 1.2 estão sendo acionadas pelos seus respectivos atuadores. Então, temos que mudar o desenho dessas válvulas para representar a realidade. Pronto, agora sim está tudo certo. Fácil, não é mesmo? Tão fácil que nem precisamos do circuito inteiro para definir qual número vai em cada posição. Vamos ver mais um exemplo. Precisamos apenas das letras e sinais e dos atuadores. Mas quantos são e em que posição estão os atuadores? Pela sequência, vemos que são 3 atuadores: A, B e C. O primeiro movimento de A é avanço, e então começa recuado. O primeiro movimento de B também é avanço, e por isso começa recuado. Já o primeiro movimento de C é de recuo, e dessa forma começa avançado. Antes de começar a análise, vou fazer uma cópia do primeiro passo no final da sequência. Então, vamos lá. O primeiro par é formado por C- e A+. Qual é a posição que o atuador C atinge quando recua? Sim, é esta. E qual o número correspondente a A+? Bem, A é 1 e mais é ponto par. Então o número será 1.2. O próximo par é A+, A-. Qual é a posição que A atinge quando termina de avançar? Aqui. Qual o número correspondente a A-? A é 1 e menos é ponto ímpar. Sendo assim, o número será 1.3. O par seguinte é A- e B+. Qual é a posição que A atinge quando recua? Aqui. E qual o número referente a B+? Isso mesmo, 2.2. Na sequência temos o par B+, C+. Qual é a posição que B atinge quando avança? Aqui. E o número correspondente a C+? É 3.2. Agora temos o par formado por C+ e B-. Qual é a posição que o atuador C atinge ao avançar? Esta aqui. E o número correspondente a B- é 2.3. No último par temos B- e C-. Qual é a posição de B recuado? Esta aqui. E qual o número correspondente a C-? 3.3. Pronto, todas as válvulas e sinais foram referenciadas. Pronto, não tem segredo nenhum. Mas chegou a hora de repetir uma pergunta que eu já fiz algumas vezes. E quando a sequência tem simultaneidade? Não muda quase nada, mas eu vou mostrar isso só em outro vídeo. Então, leia o texto referente a este assunto e faça os exercícios. Até mais!